Pois é, gente. Lázaro morreu. Lázaro, procurado pela polícia, um bandido, um estuprador, acabou sendo pego numa troca de tiros e faleceu. E agora? Bem feito ou que pena? Bandido bom é bandido morto ou bandido bom é bandido convertido? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? E eu quero muito ouvir o seu comentário, mas vamos ser justos, né? Você tem que assistir o vídeo inteiro para comentar, né? Tem que fazer sentido com o que eu falei. Qualquer comentário sobre o que eu disse que não tiver nada a ver com o que eu disse, eu vou ter que apagar. Se tiver ofensa ou se não tiver nada a ver, porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, elas são preguiçosas, elas não têm paciência para assistir e ouvir antes de omitir a opinião. Vamos aprender a ouvir, vamos aprender a ler, vamos aprender a interpretar, para depois a gente dizer a nossa opinião. Pode ser? Aqui está aberto a comentários, mas que façam sentido. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre o assunto é que diante de Deus, para Deus, todos nascem pecadores. Todos. Romanos capítulo 3. Todos estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. Todos precisam da graça. Nós temos a mania de achar uma pessoa pior do que a outra porque nós categorizamos pecados. Às vezes você julga que o outro é pior do que você porque o pecado dele é diferente do seu. Na verdade, todos nós temos algum tipo de dificuldade. Alguns são extremamente violentos, outros mentirosos, outros são, quem sabe, preguiçosos, outros são só incrédulos e caluniadores. E aí, um é pior do que o outro? Ou na verdade todos nós precisamos da glória de Deus? Todos nós precisamos. Lázaro precisava, né, da glória de Deus tanto quanto eu. Do mesmo jeito que Jesus pode mudar a minha vida, Jesus poderia ter mudado a vida de Lázaro se Lázaro quisesse. Se Lázaro quis ou não, eu não sei. Não sou juiz, só Deus para saber. Mas o fato é que todos precisam da glória de Deus e não tem ninguém melhor do que ninguém. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você vai ver, por exemplo, o texto de João capítulo 6, Jesus diz que ele jamais rejeitaria uma ovelha que viesse até ele. Então existe em Jesus uma possibilidade de transformação de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, por qualquer que seja o passado, qualquer que seja o presente, qualquer que seja o vício, os desejos, ou qualquer que seja a pecaminosidade, que a Bíblia chama de concupiscência, não importa, qualquer que seja a dificuldade. Em Jesus há possibilidade de mudança. Se Lázaro... Eu tô falando na possibilidade que eu não sei da vida do cara, mas se Lázaro tivesse desejado, tivesse dado ouvidos à voz do Espírito, tivesse buscado a presença do Senhor, ele teria sido perdoado dos seus crimes. Pagaria? Claro, porque a consequência humana não tem nada a ver com a consequência divina. Estamos perdoados da condenação. Mas aqui se faz, aqui se paga. Tem que ir pra cadeia, tem que pagar, isso é indiscutível. Mas eu tô dizendo que se houvesse arrependimento, se ele tivesse dado ouvidos a Deus, Deus teria perdoado aquele homem, Deus teria salvado aquele homem. Eu tô dizendo isso porque o primeiro pensamento nosso sempre deve ser que bandido bom é bandido convertido. Eu conheço vários e vários homens e mulheres de Deus que eram pessoas absolutamente perdidas do ponto de vista de exclusão de sociedade. Homens que traficavam, mulheres que roubavam, que viviam vidas perversas. E hoje são excelentes no reino de Deus. São pessoas transformadas por Jesus. São pessoas que fazem o bem, que fazem a diferença, que transformam a vida das pessoas. Então o primeiro desejo sempre é que um bandido bom é um bandido transformado, um bandido convertido, um bandido resgatado. Sempre, sempre o nosso desejo é pela vida, sempre. Em primeiro lugar. Mas Deus é justo. Eu creio que Deus ele é tão justo que, inclusive, se a pessoa não o quiser, se a pessoa o rejeitar, eu creio que Deus se afasta. Como Jesus fez com o jovem rico, Jesus quis salvar o jovem rico. Jesus deu para o jovem rico ali os caminhos para que ele andasse em santidade. E o menino não quis, o menino virou as costas e foi embora. E você não vê Jesus correndo atrás dele. Então eu creio que Deus ele permite até que a pessoa o rejeite. Eu digo isso por quê? Porque se você pegar, por exemplo, um texto de Mateus capítulo 26, no verso 52, Jesus diz assim: aquele que viver pela espada, ele vai morrer pela espada. Gálatas 6, no capítulo 6, verso 7, diz: aquilo que o homem planta, o homem colhe. Então se a pessoa quiser viver uma vida de violência, ou se a pessoa às vezes não quiser, mas ela não quiser sair daquilo, né? Muitas vezes a pessoa não escolheu entrar nessa vida, mas ela pode escolher sair. Aí ela não quero viver desse jeito, então você vai colher. Você vai viver pela espada, vai morrer pela espada. Vai plantar violência, vai colher violência. Então nesse sentido, a pessoa ela simplesmente está colhendo o que ela mesma plantou. Então eu digo, bem feito, não sou tão
coração duro ao ponto de dizer bem feito, mas colheu o que plantou. Óbvio que o desejo de Deus é salvar, óbvio que o desejo de Deus é perdoar, óbvio que o desejo de Deus é a vida. Deus não tem prazer nenhum na morte do ímpio, mas se o ímpio quiser viver na sua impiedade, vai morrer na sua impiedade e vai colher da sua impiedade. Deus não vai ter misericórdia do culpado. Deus não tem misericórdia daquele que permanece voluntariamente no pecado. Hebreus 10 diz que aquele que voluntariamente permanece no pecado, para ele não tem outra expectativa a não ser o juízo de fogo. A gente tem que tomar cuidado de ter dó de quem não quer receber misericórdia. Por um lado, meu coração fica muito triste pela morte do Lázaro. Lógico, imagina que delícia poder um dia ouvir aquele cara falando do testemunho de transformação que Jesus fez na vida dele. Isso é maravilhoso, mas se não quiser, então que graças a Deus a justiça foi feita. Porque muitos inocentes foram poupados. Pode ser que se esse cara continuasse solto, ele fizesse mais vítimas. E aí, você queria que ele fizesse mais vítimas? Eu não queria. Eu queria em primeiro lugar que ele fosse convertido. Mas se ele não quiser o Senhor Jesus, então graças a Deus ele foi eliminado. Graças a Deus, possíveis vítimas, foram poupadas. A gente tem que tomar muito cuidado quando vai analisar a questão da morte, porque muito se diz dos 10 mandamentos, um deles diz, não matarás, né? Ok, mas vamos analisar, pensa comigo, você é inteligente, você é uma pessoa inteligente, você vai entender o que eu estou falando. Dentro dos 10 mandamentos existe não dar falso testemunho, que é mentir, não adulterar, não furtar ou roubar, né? Você já viu na Bíblia Deus mandando roubar? Eu nunca vi. Você já viu na Bíblia Deus mandando alguém adulterar? Eu também nunca vi. Você já viu na Bíblia Deus mandando mentir? Não, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é puro, ele não peca, ele não pode pecar. E ele não pode incentivar ninguém a pecar. Então se a Bíblia diz não matarás, por que muitas vezes na Bíblia Deus mandou matar? Então acho que a nossa análise sobre a morte está errada. A análise do mandamento está errada. Porque Deus não mandaria mentir, porque a lei é clara sobre mentir. Deus não mandaria adulterar, porque a lei é clara sobre adulterar. Mas então por que Deus mandou matar? A tradução correta, o entendimento correto do mandamento é não assassinarás. Isso quer dizer matar sem motivo, matar sem ter uma razão. Agora, matar para proteger inocentes, para livrar o inocente de um perverso, é para fazer. Então, graças a Deus pela polícia. Entenda bem o que eu estou dizendo. Queria muito ver esse homem convertido. Queria muito ver esse homem transformado. Queria muito ver a salvação dele. Mas como ele não quis, então, graças a Deus, pela morte de um perverso, por isso, inocentes foram poupados. Eu não estou feliz com a morte dele. Queria a conversão dele, mas eu estou feliz porque inocentes serão poupados. Pessoas que estavam apavoradas vão poder dormir em paz. O texto não diz não matarás. O texto diz não assassinarás. Mas ele, infelizmente, colheu da justiça de Deus, porque foi esse o caminho que ele plantou. Deus, ele sempre vai priorizar a proteção dos seus filhos. Sempre. Você vai ver, principalmente no Velho Testamento, Deus mandando matar muitos povos inimigos. Não porque Deus tem prazer na morte, de forma alguma, mas porque quando tiver uma possibilidade, que é ou o ímpio ou o filho, é óbvio que Deus vai poupar o filho, óbvio. Qualquer pai faria isso. Quando há uma possibilidade de salvação, Deus prioriza a salvação. Mas quando existe somente uma saída, que é ou a vida do bandido ou a vida do inocente, com certeza Deus vai priorizar a vida do inocente. E eu creio que foi isso que aconteceu com Lázaro. Se houvesse a possibilidade de salvação, ele teria sido salvo. Ele teria se arrependido, ele teria se entregado à polícia. Ele teria tentado mudar de vida. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe no leito de morte ele aceitou Jesus? Pode ser que a gente chegue no céu e encontre Lázaro. Eu não sei. Não estou romantizando o criminoso, eu não sei. É que a justiça de Deus é muito doida na nossa, se comparar com a nossa, né? Mas pode ser que lá quando ele levou o tiro, estava agonizando, ele falou, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu não sei. Se você for pegar algum vídeo no YouTube que mostra caixas pretas de avião próximos da queda, é impressionante, muitos deles gritam, misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor. A brevidade da morte faz muitas pessoas pensarem, repensarem, refletirem e verem que sem Deus elas não são nada. Então, quem sou eu para dizer se está salvo ou condenado? Não sei. Mas se for para proteger um inocente, se for para poupar vidas de mulheres que seriam estupradas, de crianças que ficariam órfãos, ou de trabalhadores que não tem nada a ver, que seriam assassinados por um perverso, graças a Deus, uma ameaça foi neutralizada. Eu acho que o que fica para mim e para você é a reflexão de no que nós temos plantado, no que nós estamos investindo. Nós estamos plantando na intimidade com Deus ou nós estamos investindo nos nossos próprios prazeres? O que você plantar, você colhe. Invista na intimidade com Deus, cara.
Sou o pastor Dana Saad. Deus te abençoe de verdade. E vamos pra cima.